Dados da inflação no Brasil e o governo lança então hoje pacote de 30 bilhões para conter o tarifaço. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 13/8/2025. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Um bom dia a todos. Vamos lá falar dos nossos afazeres aqui econômicos, falar um pouquinho de mercado para começar bem o dia. Bom, vamos começar então com os números do CPI lá dos Estados Unidos, que vieram praticamente em linha com o esperado. Né? Teve uma variação ali pequena, né, do que realmente era o esperado, mas bem tranquilo. Tá? A base anual, inclusive, avançou lá para 3,10%, a projeção era de 3%, e no dado anterior, inclusive, era de 2,9%. Bom, esses números trazem então ali mais ainda apostas para que tenha realmente um corte de juros já na próxima reunião do Fed, é, lá na política monetária americana. Então, reforçam-se as apostas de queda de juros nos Estados Unidos. Isso já interferiu aqui no Brasil e mais com o que eu vou falar agora que de Brasil, de fato, né, o IPCA, a inflação do Brasil, muitos veículos, tá, noticiaram como surpresa e queda. Calma, vamos olhar os dados, vieram melhores sim, mas ainda estamos com números bem complicados. Então, o IPCA de julho subiu 0,25, 0,26% no mês, tá? Ficou abaixo da expectativa que era de 0,37, isso que era o que era esperado, e acumula uma alta de 5,23 em 12 meses. Então, está muito longe da meta ainda. Lembrando, né, que a meta, ela o teto máximo dela é 4,5%, tá? Então tá bem distante. O resultado foi pressionado por habitação esse mês, subiu 0,91%. Transportes também colaboraram com 0,35%, mas em contrapartida compensados pela queda, por exemplo, de alimentação e bebida 0,27, vestuário 0,54, ok? Então teve ali um balanço. Já os núcleos da inflação, que é tirando os itens voláteis, né, avançaram 0,30%, tá? Enquanto a inflação de serviços continua com uma forte alta de 0,59 e no mês ela é de 6, no mês, né, 0,59 e no acumulado anual já 6%. Então, esses números, eles sim corroboram ali com uma menor inflação, aumentam, a gente vai falar de juros um pouco mais para o final, sim, mas não são números ainda maravilhosos não, tá? Ainda tem bastante coisa aí para se trabalhar. Bom, vamos seguir aqui então. Já falamos da curva de juros daqui a pouco, tá? Fica comigo, a gente já fala sobre. Bolsas de Nova York, então, reagiram bem ontem às notícias ali, né, sobre os números do CPI, os dados de inflação, em linha com as expectativas também, e reforça as apostas, então, como eu já disse, pelo corte de juros. E aí, né, Nasdaq avançou 1,39 a bolsa da tecnologia, o S&P 500 subiu 1,13%, 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o Dow Jones, as empresas mais antigas, né, as empresas mais fundamentais ali dos Estados Unidos, subiu 1,10%. No câmbio, o dólar também, o dólar à vista teve um recuo de 1,06% aqui no Brasil, fechando a 5,38, o menor nível em 14 meses, tá? Inclusive apaga ali toda a valorização que o dólar teve depois do anúncio das tarifas de Trump. E no Brasil também o dia de bolsa foi interessante. Forte alta, 1,69, 137.914 pontos, impulsionado pelo alívio dos juros, né, nos Estados Unidos, possível corte de juros nos Estados Unidos, pressões inflacionárias nos Estados Unidos e Brasil, tá? Então, de fato, foi isso aí que contribuiu. No balanço das empresas, inclusive, já segue refletindo ali, vamos falar dos papéis que mais subiram.
Destaques de alta, então, ficaram com o Sabesp, subiu 10,61%. Foi uma empresa que veio firme ali no seu balanço trimestral. Sendas Distribuidora Açaí também subiu 7,18%. E os destaques de baixa ficaram com Natura, caiu 7,98% e Asas caiu 5,79%, ok? Devo fazer um vídeo agora. Estou esperando acabar a temporada de balanços. Vou fazer um vídeo só sobre temporada de balanços para deixar os números aí para vocês, tá? Bom, vamos para a renda fixa para mim falar do pacote do governo, né? Então, os juros futuros encerraram o pregão em queda, né? Forte queda, inclusive, nos vértices curtos e de médio prazo. Foram influenciados por isso que eu já falei, que é a questão dos juros, né? As expectativas de corte de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, reforçou aí que pode ocorrer uma flexibilização na política monetária. Bom, esses dados do Brasil, do IPCA, que subiu 0,26, como eu falei lá em cima, ele foi puxado mais por itens voláteis, né? Mas o núcleo ali até mostrou uma certa melhora, tá? Amplia, sim, as apostas de corte de juros para ainda 2025. A valorização do real também tem contribuído para conter essas pressões inflacionárias. E aí é outro pormenor, né? No caso aqui é o enfraquecimento do dólar que vem ajudando a nossa moeda. O dólar ele vem se enfraquecendo mundialmente por conta de uma série de fatores, tá? Então, grande parte dos economistas, né, já reforçam mais ainda uma queda de juros agora, ainda nesse ano. Eu prefiro ainda me manter aguardando. Sim, eu acho que isso ainda tem problemas. Até porque, vamos lá, a notícia que eu falei no começo do vídeo, o governo lança hoje, então, o pacote de 30 bilhões contra o tarifaço de Trump. Vamos ver o que a gente deve esperar sobre isso, né? Bom, vamos lá. Vou deixar a matéria na descrição do vídeo. O governo federal apresenta nessa quarta-feira, então, um pacote de medidas para socorrer as empresas brasileiras, né? Imposta pelo tarifaço do Trump, etc. Tudo isso a gente já sabe. Bom, a cerimônia vai ocorrer no Palácio do Planalto às 11h30 da manhã e prevê uma linha inicial de 30 bilhões com possibilidade de ampliação, instrumentos de estímulos à importação e apoio jurídico contra as tarifas, tá? Então, o Lula adiantou lá em entrevista à Band News, então falou inclusive uma série de outras coisas ali durante o dia de ontem, novamente falando em criar uma moeda do BRICS, não sei o quê, cara, é complicado. Mas vamos lá, abre aspas para as falas dele. Ninguém ficará desamparado pela taxação do presidente Trump, né? Fecha aspas. Então, o que a gente deve ter, né, em relação a isso, tá? É, crédito extraordinário e contrapartidas. Financiamento será concedido, então, por meio do BNDES, nosso dinheiro, com juros reduzidos e prazo de carência para pagamento. Haddad, inclusive, Fernando Haddad, explicou que os recursos virão de crédito extraordinário do orçamento, ou seja, vamos fazer uma manobrinha ali para isso não ficar na regra fiscal, né? Mecanismo esse que não conta para o limite de gastos do arcabouço. Eu disse. Mas que em alguns casos esses créditos dependerão da manutenção dos empregos. Tá? Péssimo também. O plano também prevê o uso do fundo de garantia à exportação para ampliar a cobertura a empresas exportadoras. Tá? Então, estamos fazendo uma reforma, abre aspas, né, para o Haddad. Estamos fazendo uma reforma estrutural no FGE, o tal fundo, com suporte de outros fundos para garantir instrumentos modernos para empresas brasileiras. Toda empresa brasileira que tem a vocação de exportar, fecha aspas, disse Haddad. E aí, né, como eu já disse, isso tudo está, né, sendo planejado para ficar fora da meta fiscal, fazer por mecanismos ali para não parecer que o governo está gerando gastos, o que é muito ruim.
evidentemente. E o Lula ainda afirmou que o Brasil também buscará solução para o impasse na Organização Mundial do Comércio. Poderá adotar medidas de reciprocidade, mas sem bravatas. Ele faz isso o dia inteiro. E também vamos medir as consequências a cada ação a ser tomada, disse ele. Fora que também ele diz, dentro disso tudo aqui, auxílio às empresas afetadas, jurídico, né? Incentivando as empresas a abrirem ações nos Estados Unidos contra as tarifas, tá? É isso. Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Comente comigo aí as notícias. Quero conversar com você na caixa de comentários. E, claro, nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos. Bons negócios. Tchau.